eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual os olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória para todo sempre, Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador emissário do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodolos, que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Há uma liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos do meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, de que me respeiteis o direito e dever. Isto não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo ao meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificado. Não me é facultado abrir a cabeça do honesto com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante e desperta. Sou eu de Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, reinem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bate e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Agora, os novos ouvintes, as pessoas que estão me ouvindo pela primeira vez, quero dizer, em primeiro lugar, que não fui de carne ao céu, que ninguém pode ir ao céu de carne e osso. Poderia diminuir um pouco o gelo desse aparelho, só um pouco. Ninguém pode ir ao céu de carne e osso, ninguém pode viver lá em cima, porque a temperatura confina a 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Portanto, essa fantasia tem que ser removida. Isso foi um engodo que colocaram na cabeça de muitos desde criança, na catequese do embuste. Então, parem um pouquinho para pensar, meus filhos. Nós estamos no século XXI, o mundo já está como eu disse que ia estar. Será que não está na hora de raciocinar coerentemente, racionalmente, e ver que a chave de tudo está nisso? Que ninguém pode
ir de carne e osso. Eu sei que os donos de cabresto, os embustólogos que se dizem teólogos, dizem, não, mas para Deus tudo é possível. Sim, para Deus tudo é possível. Menos violar a lei, as leis que Ele mesmo criou. Tudo é possível, menos isso. Ele não ia criar uma nova lei depois das que Ele estabeleceu, universais, para agradar os falsos profetas. Então é bom que saiba agora, cientificamente, a ciência comprova que isso é mentira. Então aí vamos lá. A ciência esclarece que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então como é que alguém vai poder viver lá em cima sem ar? Ah, mas para Deus é possível? Sim, repito que é possível. Agora, outra coisa, como é que eu fui de carne e osso para o céu? Ah, porque o corpo desapareceu. Sim, meu corpo desapareceu da sepultura, porque o José de Arimateia, um homem do bem, um homem nobre da época, ele percebeu que eu, mesmo depois da crucificação, mesmo depois que haviam me enterrado, me colocado numa sepultura que ele havia providenciado para mim, ele percebeu que eles não paravam de blasfemar e que iam, sim, pegar meu corpo e acabar fazendo vandalismo, como fizeram com o sucessor dos sucessores do Tibério da época, que era o Mussolini em Roma, fizeram com ele. Então assim eles queriam fazer comigo se eu, José de Arimateia, não tivesse inspirado e levaram meu corpo para uma sepultura anônima. Aí pronto. Agora eu reapareci sim, mas em espírito. Em espírito e em verdade. Eu nunca reapareci de carne e osso. Vou lhes explicar agora, vou lhes provar agora que não foi de carne e osso. Primeiro que no início, mesmo os que me conheciam não me reconheceram. Por quê? Porque eu estava ocupando o corpo, no caso do jardineiro, a princípio, para falar com eles. Depois, a caminho de Emaús, também, para quem quiser saber até na Bíblia, também 2 discípulos estavam comentando entre si, quando apareceu um forasteiro, prestai bem atenção, um forasteiro que começou a conversar com eles, e eles perguntavam ao forasteiro do que estavam falando, e eles disseram do que aconteceu, que Cristo foi crucificado. Eles falavam na linguagem dele. Mas daí no final, presta bem atenção, que no final, só na hora que eles convidaram ele, o forasteiro, para cear, só na hora de partir o pão, que perceberam que era eu. Por quê? Por quê? Porque não era eu, só naquela hora eu incorporei no forasteiro, e aí eles viram que era eu, porque o jeito que eu tinha de partir o pão. Aí está a prova, uma das provas inúmeras, para quem leu a Bíblia, para quem se baseia na Bíblia, eu aparecia eventualmente sem abrir portas. Então, quando eu abri sem abrir portas, aparecia, eles me viam como era antes da crucificação. E depois, quando eles disseram que eu disse que toque na minha carne, aí já é mentira, que eles inventaram isso. Primeiro, como é que eu entraria de carne e osso sem abrir porta? Então, aí prova que eu entrava só em espírito. Agora, quando eles acrescentaram, eles mostraram uma mentira também muito grande, pregaram tudo depois da minha crucificação, depois que eu já não estava aqui para desmentir. Uma mentira grande, que aqueles que não sabem, que não viram ainda, podem ir lá na Bíblia ver, uma mentira assim cabeluda. Diz que depois da crucificação, botaram essa mentira depois que eu fui crucificado, mas diz que antes estava eu conversando com Pedro, numa aula marítima, e vieram tributaristas cobrar imposto. Olha que mentira cabeluda. Daí eu disse, Pedro, vai lá e joga o teu anzol e retira peixes, abre a boca, o primeiro peixe que vier, abre a boca dele e tira o dinheiro para pagar o meu e o teu imposto. Olha só, que mentira, como é que Pedro ia... Um exagero nas fantasias depois da crucificação. Desde quando Pedro ia pegar um peixe, abrir a boca e tirar dinheiro para pagar imposto. Primeiro, que eu não tinha obrigação de pagar imposto, porque eu era um nômade. Não tinha bens materiais, então não podia pagar imposto. Não tinha porquê. E segundo, que é mentira, que nem Pedro fez isso. Tudo isso, escrever mentira, está lá em João. Mateus, Mateus, acho que é 17, versículo 27.
Vê com certeza. Eu vou confirmar, tá? Tá. Eu sei dizer que está lá escrito para quem quiser ver. Então é bom tirar as vendas dos olhos, abrir os olhos, dos que me ouvem, para enxergarem a verdade. Quando tu achar, me fala, capítulo e versículo. Sim, porque a Bíblia, há quem, mas se ele fosse Cristo, sabia tudo. Não, eu não tenho obrigação de saber os capítulos da Bíblia, tudo, onde é que está escrito, eu falei. Mas isso aí nem fui eu que falei, aí é mentira. Mateus 17, versículo 27. Isso, Mateus 17, versículo 27, está lá, isso que escreveu depois da crucificação, que eu disse para abrir a boca do peixe e tirar dinheiro para pagar imposto. Essa mentira é suficiente para aqueles que raciocinam, que tem mais de 7 neurônios funcionando. Essa mentira é suficiente, essa mentira desmascarada, para ver que o restante todo, a todas as fantasias mentiras, que eu andei sobre as águas, desde quando? Mas para Deus tudo, sim, mas Deus não é um palhaço, não é um artista que vai fazer folclore para agradar os incautos. Outra mentira. Ando sobre as águas, sim, quantas vezes meu pai mandava, mas eu vou em espírito, e não de carne e osso, eu de carne e osso sobre as águas. E assim tem outras e outras mentiras que colocaram depois. Então vamos lá, agora eu vou falar sobre o mentiroso maior da Bíblia. O maior mentiroso da Bíblia nunca esteve comigo, nunca. Ele se confessou como o primeiro falso profeta da era cristã. E todos veneram ele, os que se dizem crentes. São Paulo, Paulo apóstolo, deu nome para muitas igrejas. Vamos lá, a mentira. Vejam bem, meus filhos que estão me ouvindo, se tu acreditar num mentiroso, então tu vai ficar o resto da vida na mentira. Então vai ver se ele confessa, Paulo, em 1 Coríntios 3, Romanos 3, 7. Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras, ele diz, eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Então, quando uma pessoa mente, vê se Deus precisa que alguém se enalteça ele com mentira. Então, quando a pessoa confessa que é mentirosa, só quem tem menos de 7 neurônios funcionando, que vai continuar acreditando nele. Aí o restante, tudo que ele fala é questionável, principalmente porque ele não esteve comigo. Ele nunca me viu pessoalmente, nunca. E como é que ele pode falar tanto? E tem alguns lugares nos textos dele em que ele tenta dizer, tenta inculcar que ele é eu. Ele tenta induzir as pessoas que ele está no meu lugar. Quem quiser, pode lá ver as mentiras dele. Então, mas preste atenção. Se alguém confessa que é mentiroso, depois que o indivíduo confessa, tudo que ele fala daí para frente, se for contaminar a orelha dos ouvintes, é porque eles querem, porque depois que confessou que é mentiroso, não tem mais por que continuar ouvindo. Acabou. Bom, então essa parte eu queria deixar bem claro. Agora tem uma outra parte ainda, que eu sei, é cansativo, mas eu tenho que de novo falar, porque senão as pessoas continuam enganadas. Eu tenho que falar agora da catequese do embuste. As crianças são levadas desde pequeninas a acreditar que Cristo foi de carne e osso do céu. Depois que acredita desde pequeno, quando fica grande, eu sei de cientistas e de pessoas que estudaram, e depois de adulto, crescido, fizeram faculdade. Então eu falei para eles, vai lá perguntar para o padreco, agora que tu estudaste, que tu sabes, que lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativa, que não tem ar para respirar, vai lá perguntar para o padreco, como é que é isso? Como é que Cristo foi de carne e osso no céu? Que agora que tu estudar, sabe que lá não dá. Então aí vai ver o que ele responde. O padreco, que diz servo de Cristo, ele diz assim, é dogma da nossa fé. Quando não pode explicar a mentira, ele diz que é dogma. Então quem for analisar dogma, tem que ver o que é dogma. O que é dogma? Dogma é o cadeado do raciocínio. Quando uma pessoa está mentindo e não tem como explicar aquela mentira, ela diz que é dogma, pronto. Então essa é a parte que sobrou para os embustólogos, que se dizem teólogos. Aí depois o restante, quem quiser continuar sendo enganado, eu conheço pessoas muito próximas de mim,
que continuam viciadas. Elas, mesmo depois que sabem quem sou, ainda algumas vão lá na missa, que é outra armação que fizeram para renovar, reacochar o cabresto das ovelhas enganadas. Quem quiser entender, entenda. Eu não quero obrigar ninguém a crer, mas a verdade é uma fera perigosa que muitos não gostam de ver ela solta por aí, mas é a verdade. E eu disse a ele, não, conhecereis a verdade, ela vos tornará livre. Agora vamos lá, o que sobra para os impostolos, impostores, que dizem pastores, padrecos, com a minha presença de carne e osso aqui falando? O que sobra para isso? Mentir de novo, dizer que é mentira, que eu não sou, que eu sou falso. Sobra para isso. Só isso que sobra. Eu quero dizer aos que me ouvem e não me conhecem ainda, não sabem, que eu passei aqui no Brasil, quando eu voltei ao Brasil em 1981, eu fiquei 3 anos fora do Brasil, quando eu voltei da França. Aí eu fiquei todo esse tempo aqui no Brasil como apátrida, porque não queriam reconhecer minha identidade. Então montaram um processo de falsidade ideológica contra mim lá em Curitiba, na Justiça Federal, que será por décadas. Até que finalmente o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reconheceu oficialmente, através de um venerando acórdão, que meu nome é Henrique Cristo. Agora o restante cada um que raciocine como quiser. Pense, medite. Eu fui interrogado pelas autoridades aqui do Brasil e também no estrangeiro. Fui mais de 40 vezes detido e nunca necessitei de advogado, de defensor terrestre para sair da prisão. Em todos os lugares onde eu estive, eu saí sem depender de advogado. Em Madrid eu fui detido em plena praça, onde tem o edifício da Corte Inglesa, ali na frente do edifício da Corte Inglesa, eu estava falando ao povo. Me detiveram, 2 policiais disseram assim, onde estás ubicado? No Hotel Regente. Então vamos amalhar, cambiar de roupa, como? Não tem outra, é assim. Aí comecei a falar alto, o povo começou a se agitar, então vamos tudo para a delegacia. Chefatura lá, enfim. E daí lá o chefe veio, viu o barulho, voltou, saiu fora do gabinete dele, veio lá e disse, quem é você? Quando eu falei quem sou, ele disse assim, em Espanha Cristo pode falar onde quer. Pronto, e terminei minha temporada em Madrid. Daí para lá eu fui para a Praça do Rocio, em Lisboa, onde o povo, pelo menos lá, foi muito educado comigo. E assim por diante, até que eu fui expulso da Inglaterra e vivi 7 anos na França. 7 meses. 7 meses na França, obrigado. 7 meses na França. Aliás, onde eu vivo, eu não conto, eu só sei contar no calendário. Então, daí, onde eu voltei ao Brasil de lá, depois que estive em Mônaco, onde também fui detido por meia hora, em Mônaco, em Bruxelas, em Luxemburgo, enfim. Aí voltei ao Brasil e percorri todas as capitais brasileiras, todas, e principais cidades, falando ao povo nas praças públicas. Desde Salvador, onde eu passei, falei ao povo na Praça da Piedade, que chama de Nossa Senhora da Piedade, mas é a Praça da Piedade. A principal praça de Salvador, tem Maceió, Recife, Fortaleza, todos os lugares. Chegava e ia falar ao povo nas praças públicas. Até que cheguei aqui em Brasília, voltei a Brasília, porque a primeira vez que estive em Brasília foi em 80. E daí voltei aqui e o meu pai disse que eu teria que transferir futuramente a sede do reino dele aqui para Brasília. Então fiquei 24 anos. As autoridades judiciárias, no dia 24 de outubro do ano 2000, reconheceram meu nome como Henrique Cristo, aí ele mandou eu transferir a sede aqui para Brasília, porque aqui, na ótica de quem tem raciocínio, de quem quer compreender a verdade, a nova Jerusalém, prevista no Apocalipse 21. Tenham todos a minha paz. Só para responder uma pergunta? Pode falar. Ana Carolina pergunta quem é o anticristo. O anticristo é uma pergunta fácil de responder. Todos que são contra mim são anticristo. Eu sou Cristo, quer dizer, eu sou ungido, quer dizer, Cristo. E todos que são contra mim são anticristo. Era só isso que ela queria. Agora, o principal anticristo, não vai ser no singular, é no plural. Cada líder, dono de igreja, cada dono de qualquer arapuca que fala em meu nome antigo, absoluto Jesus,
é anticristo. E quero chamar a atenção de todos que me ouvem e que ainda pensam que são cristãos e que ainda se acham cristãos, que só são cristãos aqueles que levam em consideração o que eu ensinei há 2000 anos. Então procurem localizar-se agora. Aquele que ora no quarto com a porta fechada, como eu falei, esses são cristãos legítimos. Prestai atenção, eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, e em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Portanto, quem não aprendeu isso a orar no quarto com a porta fechada, e não precisa sair de casa para ir numa igreja ouvir um vigarista falar, não é cristão. Os cristãos oram no quarto com a porta fechada. E por que eu disse orar no quarto com a porta fechada? Para não haver interrupção em um momento íntimo entre tu e teu Pai Celeste, entre tu e o Pai Celeste. Nem o cachorro pode entrar na porta. Aí tu ora ao Pai, ali ele te abençoa. E quero deixar claro agora que eu deixo também o novo Pai Nosso, que é muito mais forte, mais poderoso do que o anterior, porque é mais completo. Prestai atenção. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros e ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Este é o novo Pai Nosso, eu explico já por que esse é o novo Pai Nosso, que o antigo já cumpriu sua finalidade. No antigo Pai Nosso, rezava o Pai Nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. O reino dele já veio, instituído na terra, no ano 83, legalizado, oficializado em 82, em 83 foi localizado provisoriamente em Curitiba. Então, também, numa outra oração, diz assim, o pão nosso de cada dia. Agora eu digo, nessa nova Pai Nosso que eu ensino, em vez de pedir o pão de cada dia, agradecer o manjar que emana dele. Aí tudo que tu comes, não só o pão, porque eu mesmo disse depois que nem só de pão vive o homem. Aí o manjar, até a água que tu bebe, o ar que tu respira, a comida que tu come, que não é, nem tudo vem do trigo, tem o peixe, tudo que tu come é do Pai que veio, porque Ele é o Criador de tudo, Ele é o Supremo Criador, único ser em criar, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente. Então, porque Ele é onipresente, Ele vivifica cada célula do vosso corpo e cada partícula do vosso sangue. Logo não podeis fugir dele nem na hora de cometer um pecado. Ele está sempre... mas não pode ser, aquele homem matou porque tinha livre-arbítrio e contraiu débito karmático, mas Deus não ausentou-se dele. Deus viu ele matar, inclusive. Então ficou com débito com a lei. Então tudo que tu fizeres na terra, de bem, tu vais ter crédito no futuro. E de mal, tu vai ter que pagar depois, tu vai reencarnar, vai renascer aqui com dívida para pagar. Então é bom que saiba. Aí outra coisa, a partir do momento que Deus é onipresente e tu tens consciência disso, que não pode fugir dele nem para cometer um delito, então não precisa de religião, porque religião é do latim religare, que ele é onipresente, tu não precisa ir te religar com ele, com algum safado que vai tomar 10% do teu salário, que faz a chantagem do dia. Não, tu fala com ele no teu quarto, com a porta fechada, ele ouve, ouve e te abençoa. Só isso, não tem que ir em lugar nenhum a procurar Deus. É um absurdo alguém procurar Deus em algum lugar se Ele está em todos. Ele é onipresente. Agora, o lugar que Ele reina absoluto é lá em cima. Então, tu tem que olhar lá para cima, no teu quarto, orar ao Pai, o novo Pai Nosso que eu acabei de ensinar. Se quiserem, podem pedir depois aqui para os discípulos. Dá por escrito para eles aprenderem a orar o novo Pai Nosso, viu? Está disponível no site henricristo.org.br ou henricristo.net, o novo Pai Nosso. Pronto, então eles podem pegar lá, aprender a orar. Essa é a oração mais forte que alguém pode usar para falar diretamente com o Pai. Bem, mas tem algum... Desculpa. Posso ver um comentário e fazer só uma pergunta? Faça. Um comentário, um idoso escreveu assim: que saudade de você, amava te ver na TV, volta. E o Tiki Dicas perguntou: quando vai ser o fim da humanidade? Bem, agora eu quero falar de TV.
já que ele fez a pergunta, né? Podia Eu comentar. já recebi vários convites para voltar à televisão, mas acontece que eu recebo a mídia estrangeira aqui, eu estou aqui sediado em Brasília, então a televisão que pode vir aqui, eu recebi 2 vezes convite, eu ia apresentar num programa de... Danilo Gentili, de noite. E também na Tata Werneck. Exatamente. E eu peço ao Pai que os abençoe pela boa vontade de querer me entrevistar, mas eles podem vir aqui, tanto o Danilo pode vir aqui, que já veio várias vezes, pode voltar aqui, como também a Tata Werneck, ela pode vir aqui fazer, eu já disse para ela, mandei falar para ela 2 vezes, fazer uma entrevista aqui comigo e lá publicar, entende? Então não precisa esperar que eu vou lá, eu fui aqui no Brasil, eu falei tantas vezes na televisão, fui tantas vezes a São Paulo, em todas as televisões tem em São Paulo e na do Rio de Janeiro também. Então agora eles vêm aqui, a TV da Alemanha vem 2 vezes aqui já, da Noruega, da França, Ucrânia, Suécia. Ucrânia, Suécia. Eles podem vir aqui, sejam todos bem-vindos. Agora eu vou... Já que você vai pedir a bênção, uma pessoa que está pedindo a bênção para a mãe. Ingrid, por favor, reze por minha mãe, Rosalina Soares. Ela é de Piriri, Piauí. Ela está com câncer no útero, ela pede para você orar por ela. Pois bem, então agora quando eu pedir ao Pai a bênção, põe ela a assistir e ela participa da bênção também. Eu vou pedir... Todos que pedirem com fé recebem a bênção. Sim. Pediram para o senhor abençoar o Maranhão também aqui. Sim, eu vou pedir uma bênção para todos, depois vou dar uma outra mensagem. Eu vou pedir uma bênção para aqueles que estão pedindo. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais. Ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho, a vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não lhe enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as, não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezam vossa generosidade fraterna. Talvez estejam estes atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta em que se demoram, certamente se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda alma requer compreensão e carinho. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale. Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, uma vez mais, vou pedir a bênção e a gente se vê oportunamente.
Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, no trono do Teu poder, no alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória, para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre.